No programa de hoje, a gente fala de futebol, mas do lado inovação do futebol. Tem tecnologia em mais lugares do que a gente pode imaginar, desde os scouts até as experiências que aquela instituição pode promover para a sua torcida. Desde a hora que você está pensando em assistir o jogo, quando você compra o ingresso, quando você está lá no estádio. E depois também, todos os compartilhamentos, engajamentos, enfim, tem muita coisa de tecnologia no esporte e vai aumentar para ajudar a gente a enxergar o que vem pela frente e também como estão as coisas nesse momento. Está aqui comigo José Oliver, que é Head de Inovação do São Paulo. Seja muito bem-vindo. Um prazer, André. Espero poder contribuir aqui com vocês hoje. Oliver, tem tecnologia no esporte mesmo ou isso é falácia de apresentador de programa de tecnologia? Boa. Uma boa pergunta para começar. Assim, tecnologia, ela sempre permeou o futebol. Não é de hoje, né? Mas quando a gente fala das tecnologias mais de ponta de hoje em dia, existem vários tipos de clubes que estão em vários patamares diferentes. Então, ela sempre vai estar permeando algum momento do clube, seja, como você citou, no scouting, que é a busca por atletas, ou seja, na saúde. A saúde ela é muito tecnológica hoje dentro de um clube de futebol, principalmente porque o principal ativo é o atleta. Então, uma vez que um atleta está machucado, sem tecnologia a gente não consegue trabalhar essa recuperação de forma mais rápida. Então, existe tecnologia sim, existe uma entrada grande para a possibilidade das novas tecnologias, que acredito que a gente vá falar em algum momento sobre elas, mas tem tecnologia sim no futebol, com certeza. Legal, você falou de scouting, o Botafogo está fazendo muito sucesso nesse momento. Tem um departamento de scouting que faz um trabalho bastante bem sucedido, não só no sentido de encontrar peças, jogadores que se encaixam no sistema do time, na filosofia do time, mas também de encontrar jogadores baratos, em final de contrato. São oportunidades que aparecem e que um departamento de scouting bem feito pode ajudar a encontrar. Aonde mais um scout bem feito pode ajudar um clube? Vamos lá, existe uma questão dentro de um clube que é o caderno metodológico. Cada clube tem um jeito de jogar diferente, então dentro de casa ele joga de um jeito, fora de casa ele joga de outro, e os grandes clubes eles têm o mesmo padrão jogando tanto dentro quanto fora de casa. E uma das formas de fazer isso acontecer é você olhar de forma aprofundada os dados, né? E quando você olha esses dados e você consegue entender quais são os seus gaps dentro de um clube de futebol, fica mais fácil você bater com dados de mercado para analisar de fato se aqueles atletas podem ou não servir dentro daquele clube, dentro daquele time que você quer entregar dentro de campo com um resultado muitas vezes planejado pela toda a equipe e como estratégia de clube. Então, é necessário ter tanto essa visão interna de quais são os nossos déficits hoje dentro do campo e também fazer bem feita essa visão de mercado para saber quais são as peças necessárias para suprir. Um bom scouting, né, uma área bem feita de scout, ela vai saber muito bem onde buscar fazendo essa relação com o mercado, porque muitas vezes você não precisa do atleta mais caro, né, na situação de mercado, você precisa do atleta certo que cabe dentro do seu time e que está dentro das expectativas que você espera entregar dentro de campo. Então acho que esse é o grande avanço hoje de alguns clubes que estão conseguindo fazer isso muito bem, porque você diminui custo na hora de contratar e você consegue muitas vezes trazer um atleta funcional, barato e que dentro do performance dentro de campo ele também vai subir o preço dele e você ganha depois também na venda desses atletas. Bom, eu, como meu sotaque não deixa, não engana, não me deixa mentir, eu sou carioca, sou flamenguista e ouvi por muito tempo o Tite falando que o atleta tal já estava prestes a se machucar, que tinha que rodar o time, que tinha que botar a gente para descansar. E naquela Libertadores agora aqui, a gente sofrendo para se classificar na fase de grupos com o time reserva ou parcialmente reserva em vários momentos. E meu coração preto e vermelho quase parou. Imagina. Dá para prever isso mesmo? Como funciona essa questão da saúde e do atleta no que diz respeito ao uso de tecnologia para ajudar o técnico a tomar esse tipo de decisão? Vamos lá. Tem vários pontos dentro dessa tua pergunta, né? O primeiro, quando a gente fala da prevenção. Como eu falei, um dos principais ativos é o atleta.
E uma vez ele fora de campo, é como se nós não tivéssemos todo o potencial para poder entregar aquilo que um time quer entregar dentro de campo. Eu sempre escutei, estando de fora de futebol, como torcedor, nós vamos poupar aquele atleta, então ele não vai jogar o próximo jogo. Isso para mim me gerava uma inquietude. Como assim? Eu trabalho todo dia, como que o atleta não pode trabalhar todo dia também? Então, mas hoje, dentro do esporte, eu percebo e começa a ter essas ligações de que poupar um atleta, por exemplo, faz muito sentido na estratégia de um time quando ele vai ter jogos mais difíceis. E por times reservas, muitas vezes, com esses dados, você consegue trazer uma entrega próxima do que você tem com um time totalmente titular, de primeira categoria, com alguns atletas que têm semelhanças de formas de jogar. Então, assim, existe como você prever. Existem muitos dados hoje em dia. É a nova fonte hoje dos clubes de futebol. Muitos sabem como fazer isso, outros não estão conseguindo ainda, porque tem um processo de educação, de cultura, de como que esses preparadores faziam para como eles podem fazer hoje. Mas a tecnologia está vindo aí para poder abraçar até na mudança de cultura também. Como você fazer isso de uma maneira mais facilitada. Então, esses treinadores que têm essas percepções, esses cabelo em pé nos próximos jogos de ter que fazer essas substituições, a tecnologia está aí para dar esses insights que muitas vezes eles estão ainda não conseguindo pensar. E quando a gente fala da experiência, vou fazer aqui algumas comparações. O Vicentini, quando era presidente da NBA, conversou muito com a gente aqui sobre como criar uma experiência diferente com o uso da tecnologia para o fã de basquete brasileiro, que está longe dos jogos, mas que precisa se aproximar dos atletas, precisa ter uma estrutura de social media que faça engajamento, que crie um engajamento com um clube preferido, com um atleta preferido, que é o que normalmente acontece na NBA. Muitas vezes você torce mais pelo atleta do que pelo clube quando está em outros países. Se o Stephen Curry muda de clube, você acaba torcendo, que aconteceu com o fenômeno LeBron James, e a galera foi trocando ali os clubes de preferência à medida que ele foi também mudando ao longo da carreira. O que dá para fazer em relação ao futebol? É uma estrutura diferente, as pessoas torcem de fato pelo clube, mas o clube precisa se aproximar, especialmente quando a gente olha o Brasil com dimensões continentais. E a gente pode usar a tecnologia para aproximar o torcedor do seu clube? Totalmente. E deve ser, de fato, a bola da vez para os esportes em geral, não só para o futebol em si, mas muito na nomenclatura do sportainment, né, que é a junção do entretenimento com o esporte. O futebol ele vem tentando trazer de forma mais de ecossistema a junção de todos esses torcedores. Eu falei que um dos maiores ativos é o atleta e o outro maior ativo é o torcedor. Então, nós estamos falando, no exemplo do São Paulo Futebol Clube, uma base de torcedores estimada em 22 milhões de torcedores espalhados pelo mundo. Então, muitos não estão no Brasil, né? Muitos não estão no estado de São Paulo, e aí vem como clube essa possibilidade de como que eu também impacto essa pessoa que está longe, que ela não vai ao estádio. Um dos nossos ativos é o estádio. Mas como ela não vai ao jogo, ela não participa do match day, ela participa disso dentro da casa dela. Então, como que eu posso impactar essa pessoa também? E começa a vir as ações de fan engagement, que seja você mapear essa jornada do torcedor e começar a colocar pílulas do clube de futebol envelopadas como produto, envelopadas como serviço, envelopadas como entrega também, para poder facilitar essa entrada dele dentro daquele mundo. Uma das coisas que vem acontecendo com o basquete, por exemplo, que é um bom panorama para a gente poder pegar de semelhança, é a realidade virtual, né? A realidade aumentada. Então as pessoas conseguem, na sua casa, muitas vezes, conectar, botar o óculos de VR e assistir ali, atrás da cesta de basquete, os jogos da NBA. Então, são coisas nesse sentido, que são pequenas pílulas que vão começar a vir dentro do esporte em geral, e aí o futebol, por toda a sua paixão que é envolvida e a robustez que tem, principalmente aqui no Brasil, a gente deve começar a colocar essas experiências para poder colocar todo mundo na mesma página quando fala de entregar, uma vez por todas, essa experiência nova para o torcedor.